Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui. Não sei se você já comentou que está perto de você aí. Fala boa noite. Que bom que você está aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Nós vamos ler até o final do capítulo. Amém? Está escrito: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu quero, se você tiver consigo aí uma Bíblia impressa, de papel, senão você vai apenas erguer a sua mão e vai repetir logo após mim. Diga assim: eu tenho uma Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E nesta noite, eu estou aberto para esta palavra, que não é de homens, é do céu. Palavra que me transforma, palavra que muda o meu entendimento, palavra que me alimenta, palavra que me prepara para o meu Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, eu acabei de ler com vocês todo esse texto, mas a minha intenção ao ler esse texto completo é, na verdade, focar com você em um único versículo. Eu li do verso 14 até o verso 21, que é o final do capítulo, 2 Coríntios, e nesse trecho tem 2 versículos bastante conhecidos. E antes que você possa perguntar, fala: pastor, mas por que você leu todo esse longo texto? Deixa eu te explicar algo que é um princípio muito importante para você entender a palavra de Deus e até mesmo para você não cair em enganos. Porque hoje em dia é uma época em que tem muita gente falando em todos os lugares, especialmente na internet, especialmente nas redes sociais. Então o que normalmente acontece conosco? Com todos nós, eu me incluo nisso. Nós nos apegamos a certos versículos da palavra de Deus, e a gente gosta desses versículos, a gente anota esses versículos em vários lugares, igual eu estava falando hoje pela manhã para os irmãos, que alguns anos atrás, lá em casa, eu tomei uma decisão, falei com a Ludmila, a dona da casa, porque a patroa, como se diz aí, para a gente aproveitar alguns espaços de porta-retratos para não termos retratos, para a gente ter outra coisa lá. Porque já tinha muita foto nossa espalhada pela casa. Eu falei: por que a gente não pega alguns espaços de porta-retratos e a gente coloca versículos lá dentro, E aí a gente pediu para alguém que estava aqui na igreja na época da mídia, que cuidava de algumas coisas. A gente falou, colocou alguns versículos e pediu para a pessoa fazer tipo uma arte, um negócio assim estilizado, assim, para ficar com a letra diferente, um negócio mais bonito, assim, diferente, para colocar no lugar da fotografia. De tal maneira que, de repente, chegando algum irmão lá em casa, que de repente nunca foi lá em casa, aí vê aqueles porta-retratos, e depois ele vê em determinada parede lá, talvez ele até iria se aproximar para ver se encontrava mais fotos da minha família, ele iria ser surpreendido pelo seguinte:
Era uma lista de versículos. No espaço de cada fotografia tinha alguns dos versos, né, prediletos, vamos assim dizer, né, que eu e a Ludmila, né, temos e que durante alguns anos, né, atrás a gente até ensinou as meninas até memorizarem, né, esses versos. E enfim, e veja, nada de errado você se apegar a alguns versos da palavra de Deus, sabe? Você preferir esses versos, escrever em algum lugar, né? Fazer como eu fiz, de repente colocar numa moldura, em vez de colocar foto, né? Manda imprimir lá um negócio bonito daquele versículo, alguma coisa. Tem gente que chega até a tatuar o versículo na pele, meu Deus do céu. Enfim, eu não quero condenar nada disso, não tem nenhum problema. No entanto, ouça a condição que eu vou dizer. Se você quer entender de fato o que um versículo diz na palavra de Deus, você deve observar o contexto. Você tem que observar o que, meus irmãos, que eu falei? O contexto. Pastor, como que eu faço isso? Existe a maneira mais difícil, mais ampla, vamos assim dizer, e existe uma maneira mais simples, mais objetiva, né? Que é mais fácil de você praticar. A maneira mais ampla, na verdade, é você estudar o livro, você ler o livro. Eu sei da história de homens de Deus que antes de começar a ensinar um livro, né, na igreja, né, pregando, né, sobre todo aquele livro, né, do início ao final do livro, ali do Novo Testamento, algum livro do Novo Testamento, ele lia 50 vezes o livro, né, antes de começar a falar a respeito do primeiro versículo daquele texto. Então, isso é uma maneira mais ampla, mais complicada, você precisa de mais tempo para isso. Mas, pastor, qual que é a maneira mais simples, mais fácil, mais objetiva? Eu quero essa, né? Qual que é o atalho? Enfim, sabe uma coisa que você pode fazer? Que é muito simples. Leia, sabe, cerca de 5 versículos antes desse versículo que você gosta, e continue lendo até pelo menos 5 versículos após esse versículo que você gosta. Aí você já tem uma certa ideia do contexto. Amém? Aí você já tem uma ideia melhor do contexto. Eu estava dizendo para os irmãos hoje pela manhã que a única exceção a isso, né, seriam especialmente os livros proféticos do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, os profetas, eles profetizavam de uma maneira quase que involuntária. Era uma experiência diferente. Porque no Antigo Testamento, os profetas, eles recebiam o Espírito Santo para profetizar e o Espírito Santo saía deles. Entende? Não era como agora. Porque agora que foi feita a nova aliança, ou seja, você foi completamente perdoado de todos os seus pecados, agora o Espírito Santo, ele pode residir em você, ele mora em você, ele não sai de você, nunca vai sair. Você está me entendendo? Não vai. Se você nasceu de novo, não vai. Pode ter épocas da sua vida que você não percebe que ele está aí. Por isso que Paulo diz, né, para a gente não apagar o Espírito, para a gente não entristecer o Espírito, porque o Espírito Santo é uma pessoa dentro de você. Então o que você tem que cuidar, na verdade, é para manter a chama acesa. Amém? O que você tem que cuidar é para seguir o Espírito, né? Ter intimidade com o Espírito do Senhor que reside em você. Por isso que Jesus ele fez a promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, as profecias do Antigo Testamento que eu estou dizendo, às vezes elas não têm conexão, entendeu? O profeta está profetizando algo sobre Israel, aí 5 versículos depois ele profetiza sobre a Babilônia. É um negócio que às vezes está desconectado, só no Antigo Testamento. Mas a Bíblia, de maneira geral, você faz justamente assim, especialmente no Novo Testamento. Porque, por exemplo, nós estamos lendo aqui essa carta, né, a segunda carta de Paulo aos irmãos da igreja da cidade de Corinto, né? São os coríntios, não os corintianos, né? Tem algum corintiano aqui? Eita, sempre tem, né? Impressionante. Perguntei de manhã, tinha, de noite tem. Esse povo, vou te falar, não é brincadeira não, sempre tem. Só perguntar que acha algum, né? Sempre tem algum infiltrado. Mas enfim, então a carta é aos coríntios, não aos corintianos, amém? O nome da cidade era Corinto. Então Paulo, diferente dos profetas do Antigo Testamento, que tinham o Espírito residente, então o relacionamento de que tem o Espírito Santo dentro de você é um outro tipo de relacionamento. Não é algo que você sente uma hora, depois desaparece, some e nunca mais volta, como era na Antiga Aliança. Podia acontecer assim, na Nova Aliança não. Então, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sentou para escrever essa carta, ele tinha um propósito em mente no seu espírito. É como uma redação. Acredito que todo mundo aqui já teve que fazer alguma redação na vida, né? Outros vivem fazendo, né? Redação. Então, como é que acontece para você escrever uma redação? Basicamente, né, tem pelo menos 3 partes ali a redação, né? Tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão, não é?
Tem que ter um raciocínio a coisa, tem que ter uma lógica, né? Tem que ter algo que você, né, introduz ali no início, aí você desenvolve ali, né, no corpo, ali na parte maior, mais extensa, né, do texto, e você tem que concluir no final. Mas a conclusão tem que estar conectada com o restante aqui, assim como a introdução tem que estar dando um sinal para onde você vai chegar. Entende? E o desenvolvimento aqui também tem que estar vinculado aos dois lados, né? Conectado com o que você começou a falar e com aquilo que você quer concluir. Não é assim que funciona a redação? Aula de português, está vendo? Videira também é cultura, aleluia. Melhorou para alguém aí? Às vezes você estava em luta, estava com nota ruim na redação. Depois da pregação dela já melhora, já. Pensou? Mas volta para cá. Então, a mesma coisa, o apóstolo Paulo. Isso que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, veja, acontecia nos cultos antigamente, do início da história da igreja, muita leitura. Muito mais leitura que a gente tem em nossos cultos. Muito mais leitura. Leitura pública, que eu falo. Entende? Por quê? Porque aí Paulo, que não era exatamente o pastor dessa igreja, ele era um supervisor dessa igreja, né? Que ele era um apóstolo, ele supervisionava essa igreja, ele mandou uma carta para poder tratar algumas coisas com os irmãos lá dessa igreja de Corinto. Ele sabia das coisas, ele mandava a carta. E o que é a carta? A carta é o livro inteiro. Aí como é que você acha que acontecia? O pastor da igreja, né, da cidade de Corinto, pegava a carta, fazia reunião com os irmãos, falou, irmãos, nesse culto hoje nós vamos ler a carta, né, que o apóstolo Paulo mandou para a gente, para nos instruir. E aí todo mundo ficava sentadinho e estava lá, né, o pastor lá lendo a carta, né, para estar instruindo ali os irmãos a respeito, né, do que Paulo, inspirado pelo Senhor, tinha mandado, né, dizer para essa igreja. Então tinha muita leitura pública, né, além das explicações, como era normal também, normal na sinagoga, né, no culto judeu, porque a gente acabou herdando um pouco disso. Mas, enfim, então eu disse tudo isso para você, para a gente perceber que você não pode simplesmente extrair um versículo isolado e aplicar o que você acha. Não. Você tem que saber o que a Bíblia estava querendo dizer. E você vai saber isso observando, pelo menos, versículos anteriores e versículos posteriores. Como eu falei no início, melhor ainda seria você ler e reler o livro várias vezes. Eu me lembro, há alguns anos atrás, não sei nem quantos anos atrás, mas eu ministrei para os irmãos, era aos domingos mesmo, acho o estudo de Romanos, não era aos domingos? Quem que é dessa época aí? Aos domingos. E aí minha preparação era basicamente a seguinte, né? Eu lia quase todo dia da semana o livro de Romanos. Quase todo dia da semana, até domingo. Ou seja, aí toda semana, né, eu lia pelo menos 7 vezes o livro de Romanos. Só que no domingo, eu ministrava, assim, dependendo do domingo, mal dava um capítulo. Era às vezes uns 5, 6 versículos, só que mesmo assim, eu lia durante a semana, todo dia o livro de Romanos. E eu já sabia o tempo que eu gastava. E até hoje eu lembro. São 16 capítulos, eu demorava 40 minutos para ler uma vez o livro de Romanos, sem parar. Então, eu lia, relia, até que eu chegava no domingo, apesar de eu estar falando só de 5 versículos, mas a minha cabeça, a minha mente, meu coração estava cheio de Romanos, sabe? Eu era quase um romano, né? Entendeu o que eu quero dizer? Então, a mesma coisa você pode fazer com a palavra de Deus para você entendê-la melhor. Mas como eu disse, existe uma maneira simples, e eu vou usar essa maneira simples com você, para que você entenda o que Paulo queria dizer no verso 16. O meu interesse é o verso 16. Tá bom? Mas vamos começar do 14, de novo. Vamos lá. Veja, então Paulo começa dizendo: pois o amor de Cristo nos constrange. Amém? Isso é muito importante. Meu Deus do céu, eu poderia ficar falando a noite inteira só disso aqui. Mas eu vou procurar ser breve, porque a gente tem um batismo, né, que eu estou querendo organizar aqui para a gente terminar mais cedo a pregação, para ter o batismo com calma, né? Mas enfim, o amor de Cristo nos constrange. O que Paulo está dizendo aqui? Meus irmãos, isso é muito importante que você entenda como razão, como força, como motivação para você fazer novas escolhas. Em outras palavras, pastor, por que depois que eu conheci a Cristo Jesus, eu passei a fazer escolhas diferentes? Veja, tem 2 respostas para isso. Tem a certa e a errada. A certa é a que Paulo está dizendo, e a errada é a que muitos pregadores da internet dizem. Qual que é a resposta errada? Eu vou escolher diferente porque eu estou com medo da maldição. Eu vou fazer outras escolhas porque senão
o diabo vai me pegar. Eu não vou fazer isso mais, porque senão eu vou para o inferno. É igual, por exemplo, deixa eu ser bem prático com você, acho que é simples você entender. Não sei quantos se lembram, no tempo da pandemia, Covid, lembra? Não tem muito tempo, né? Eu não sei quanto a você, mas eu parei para observar. E foi horrível observar isso que eu vou dizer, mas é fato. E quem observou vai concordar comigo. O que eu parei para observar? Eu parei para observar o que os principais pregadores do Brasil, mais conhecidos, pregavam na época da pandemia, e o que os principais cantores, ministros de louvor, os que têm milhões de seguidores, os famosos, o que eles começaram a falar no Instagram, no YouTube? O que a maioria falou foi o seguinte: Covid, pessoas morrendo no Brasil, isso é culpa da igreja. Isso é Deus pesando a mão. A maldição chegou, igreja brasileira. Vocês não fecharam as brechas, ficam nos seus pecados, não é igreja verdadeira, agora Deus está pesando a mão sobre o Brasil com o Covid. Quantos aqui reconhecem que ouviram pregação desse tipo na internet na época do Covid? Não é verdade? Meus irmãos, é triste. E o duro que foi a maioria, como eu falei, tudo pregador famoso, tudo cantor milionário, famoso, influencer, esse povo tudo só falava isso. Mas pensa comigo, eu quero te fazer uma defesa lógica até, não é nem teológica, só pensa comigo, imagina. Se Deus, olha que coisa mais maluca que esse pessoal estava falando, que Deus, para disciplinar a igreja, Ele resolveu bater no Brasil inteiro. Como é que é isso? Faz sentido isso? O que você acha? Imagina a sua mãe. Já pensou sua mãe? Se aprontou, fez errado. Sua mãe tem que pegar e fazer o quê? Disciplinar você. Lembra na sua infância, amém? Cadê? Pessoal aí do sistema antigo, aleluia. Todo mundo aí, amém? Então, ótimo. Sua mãe te pegava. Agora imagina sua mãe fizesse o seguinte, presta atenção na lógica desses pregadores da época do Covid. Imagina sua mãe fizesse o seguinte, falou, filho, ou filha, se aprontou, você vai apanhar. Aí a sua mãe vai dar um recado na vizinhança todinha, na quadra inteira. Manda avisar para todas as crianças da quadra. Todas as crianças, vem para a rua agora, vem para a rua agora. Por quê, tia? Por quê, tia? É o seguinte, a minha filha aprontou, ela vai apanhar e vocês vão apanhar também. Olha que coisa, entende? É o que, pai? É o que, tia? Vou não, o que foi? Não, por que eu vou apanhar? Não fiz nada. Aí a sua mãe sai batendo em todo mundo, não só na filha. Bate no filho dos outros, tudo. Como é que é isso? Isso é que os pregadores estavam dizendo na época do Covid. Isso é que os ministros de louvor, os cantores mais famosos, estavam dizendo na época do Covid. Dizendo que a igreja está errada, aí Deus bate na igreja e bate no Brasil todinho. Aí morre um monte de gente. E falando que isso é Deus fazendo a obra, limpando a casa. Meus irmãos, olha para cá. Nós estamos na nova aliança da graça de Deus. Você está me entendendo? A motivação que tem quem está debaixo da lei, da culpa e da condenação, é o medo do juízo, de verdade. Mas o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, Ele tomou sobre si o juízo que deveria cair sobre mim e sobre você. Agora, a motivação que você tem para não cair no pecado, sabe, para superar maus hábitos, sabe, aquele caminho que você sabe que não é de Deus, você faz isso, sabe por quê? Motivado pelo amor. O amor de Cristo te constrange. O que você vai lembrar é o seguinte, peraí, o Senhor Jesus me perdoou, peraí, o Senhor Jesus me amou, peraí, o Senhor Jesus me libertou, não, peraí, o Senhor tem me abençoado tanto, eu tenho sido tão favorecido, como que eu vou continuar nessa vida? Não vou fazer isso com Ele, porque Ele me ama, percebe? É outra motivação, é isso que Paulo está dizendo, o amor de Cristo me constrange, Ele nos constrange, eu fico constrangido, porque meu irmão, oh, meu Deus, eu lembro. Eu não lembro exatamente o ano, acabou que eu nem pesquisei, foi tão corrido hoje, né? Porque eu preguei de manhã, depois fui para o encontro, depois volta para cá e prega de novo. Estou me sentindo tipo John Wesley. Não sei se já ouviu falar de John Wesley. John Wesley foi um grande pregador, avivalista, um homem de Deus, anglicano. Embora ele tenha sido expulso da denominação dele na época. E, enfim... Mas durante o ministério dele, ele pregava em média 3 vezes por dia. Hoje eu sou o John Wesley, que eu preguei de manhã, preguei à tarde, estou pregando de novo aqui, 3ª vez, aleluia. E não estou com pressa não, quero te dizer. Mas enfim, então veja. Mas voltando aqui à história, que eu ia contar, que eu falei hoje de manhã também, foi o seguinte.
Eu não lembro exatamente em qual das Olimpíadas, né? Mas isso tem talvez algumas décadas, talvez eu nem estava vivo ainda, né? Nem tinha nascido. Mas eu lembro dessa história, que foi o seguinte: tinha um corredor, né? Disputa de corrida olímpica, e aí o que estava em segundo lugar, que estava um tanto atrás do primeiro colocado, de repente ele é surpreendido pela queda do primeiro, do que estava em primeiro lugar, e que era o famoso, que era o melhor mesmo, todo mundo sabia, inclusive ele sabia que era o melhor. O que estava em segundo sabia que o primeiro era o primeiro, que o cara realmente é tipo aquelas épocas do esporte que o melhor de todos é bem melhor do que o segundo, já viu isso? Então acontece de tempos em tempos. Aí esse atleta, né, o que estava em primeiro lugar, tropeçou, foi um deslize, uma coisa assim, né, improvável de acontecer, de repente aconteceu. Aí o que estava em segundo, né, na velocidade que ele estava, no desespero, correndo, passou direto, depois ele olhou lá para trás e parou. Já estava perto da linha de chegada. Aí ele voltou, ajudou a levantar o cidadão e pôs ele para frente e chegou em segundo lugar. Aí o povo do estádio tudo viu aquilo, né? E aí no final da corrida, os repórteres, né? Eles nem queriam falar com quem chegou em primeiro, queriam falar quem chegou em segundo. Porque, né, não fazia sentido para eles isso. Falei, gente, peraí, você estava ganhando a oportunidade de chegar em primeiro lugar, só que aí você vai e volta para a posição que você estava antes, apenas para ajudar aquele primeiro, porque ele tropeçou. Por qual razão você fez isso? Por qual motivo você fez isso? E sabe qual foi a resposta desse atleta? Foi uma resposta assim, inusitada também, né? Ele falou o seguinte: eu resolvi chegar em segundo lugar, apesar da queda do primeiro, porque eu não sei como eu iria explicar para a minha mãe o resultado disso. Eu ia ficar com vergonha da minha mãe, de falar para minha mãe como tudo aconteceu. Aí os repórteres falaram, mas como assim? Aí ele foi disso, falou, olha, a minha mãe me apoia, a minha mãe é a pessoa que mais investe na minha vida, né, como atleta, a minha mãe me ama, minha mãe me ensinou o caminho da honra, do respeito, de fazer o que deve ser feito. Aí ele falou, se eu ganhasse o primeiro lugar, e minha mãe visse depois, descobrindo como que eu ganhei, ela saberia que eu não ganhei de verdade. Então eu prefiro esperar um momento, quando eu me tornar o melhor atleta, e aí sim, eu vencer sem ele tropeçar, e me tornar o primeiro de fato. Então eu estava constrangido por causa do amor da minha mãe pela minha vida. Então eu não iria aceitar isso como uma vitória, muito menos a minha mãe. E eu amo muito a minha mãe e não quero envergonhar a minha mãe. Entendeu a história? Percebe? Então o que Paulo está dizendo é isso sobre o amor de Cristo por você. Você está entendendo? Você não escolhe mais o caminho das trevas, do pecado, do erro, do tropeço. Não é porque você está com medo do juízo, do raio, da maldição, seja lá o que for. Não! É porque o amor de Cristo nos constrange. Você fala, gente, eu não vou fazer isso com o meu Senhor. Eu não vou fazer isso com o meu Salvador. Ele me amou tanto. Ele me aceita. Ele me escolheu. Entende? Esse deve ser o coração. Só que Paulo continua, olha lá. Julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Lembra que nós vamos fazer no batismo aqui. É como se fosse, né, uma simulação aqui do sepultamento e da ressurreição. Vai para o próximo verso, verso 15, por favor. Olha só o que está escrito. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Então veja, lá na cruz, nós temos essa troca. Amém? É a troca do Calvário, como dizem alguns estudiosos da palavra. Cristo Jesus assumiu o nosso lugar lá na cruz, morrendo pelos nossos pecados, e agora Cristo Jesus quer viver a nossa vida também. De tal maneira que onde você estiver, Cristo estará. E Cristo poderá se manifestar através de você. Veja que privilégio, amém, meus irmãos? Então Ele morreu por você, mas agora Ele quer viver em você. Através de você. Porque esse é o seu chamado. Você foi chamado para isso. Então Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Você não vive mais para si mesmo. Você vive para Ele. Por constrangimento de amor, porque Ele amou você, você não está sozinho mais. Você não fica tomando, sabe, decisões, fazendo escolhas como se fosse um sujeito isolado de tudo e de todos. Não! Você está vivendo para Ele, você vive para Ele. Ele morreu, ressuscitou por você, Ele é a razão da sua vida, Ele é a própria vida. Por isso que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é Ele. Amém? Esse é o propósito da vida. Mas vamos continuar. Verso 16... A gente vai pular, porque a gente vai voltar daqui a pouco, mas agora vamos para o 17. Vamos lá. E assim, se alguém está em Cristo, é o que, meus irmãos? Nova criatura.
as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Um outro destino, um outro caminho. Tudo isso por quê? Por causa daquilo que Cristo fez por você. Tudo isso por quê? Porque o amor de Cristo constrangeu você. Tudo isso por quê? Porque você já morreu. O velho homem já morreu. Você agora é nova criatura. Amém? Agora verso 18, vamos continuar. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Entenda, uma coisa que eu sei que pais, né, e mães podem ficar um pouco assustados, mas não vá embora, tá bom? Fica até o final, por favor. Mas deixa eu te falar algo, especialmente você que é pai e mãe recente, né, tem um bebezinho lindo, maravilhoso. Deixa eu te explicar uma coisa. O seu filhinho, bebezinho, bonitinho, não é uma ovelhinha, é uma cobrinha. É uma cobrinha bonitinha. É uma serpentinha fofinha. Você está entendendo? Mas não é ovelhinha. Amém? Que isso, pastor? Misericórdia, eu não falo isso do meu filho? Falo, porque é verdade. Ninguém nasce crente não, irmãos. Todo mundo nasce ímpio. Não sei quem dos irmãos tem bebê recém-nascido aqui. Um dos irmãos estava comentando comigo. Pastor, meu Deus do céu, é que eu ia falar do pai, né, que comentou isso comigo, né? O pai falou para mim, né? Falou, pastor, você não acredita o que aconteceu? E o bebezinho novinho, miudinho, pequenininho. Falei, o que foi? Não, minha filha lá e tudo foi, mordeu, né, no seio da mãe, né, da mulher, do irmão. Diz que ficou marca e tudo. Criança não sabe falar, não sabe andar, não sabe fazer nada, mas já sabe agredir. E agrediu a mãe. Aí você vai dizer que você é uma ovelha. É nada, não é não. Não é não. Lembra a musiquinha lá do Radicais Kids? Tem que nascer de novo. Tem que nascer. Aí tem um momento do rap assim, não tem um negócio assim? Né? A música não é assim mais ou menos? Tem que nascer, né? Aí tem um momento. Tem que nascer, né? Tem que nascer, né? É nóis, mano, né? Negócio assim. Enfim, mas você sabe que eu não sei cantar, né? Já percebeu. Olha para cá. Então a criança tem que nascer de novo. Eu me lembro, eu estava falando até para os irmãos. A Ludmila não estava aqui no momento. A Ludmila, ela sempre gostou muito de refrigerante. E continuou gostando, né? Mas foi liberta recentemente do açúcar, né? Pelo menos está no zero, né? E tudo, porque eu já estava já antes dela. Mas enfim. Aí eu lembro que a gente ia na convivência com as meninas, a Sara e a Isabela. E aí deu uma indignação nela de continuar criando duas cobrinhas bonitinhas dentro de casa. Falou, gente, tem que mudar esse negócio. Eu preciso de duas ovelhinhas. Cobrinha não dá mais. As cobrinhas estavam, né, picando muita gente, né? Pondo a língua para fora, né? Colocando veneno para fora, agredindo pessoas. Fez essas meninas têm que nascer de novo. Que não era crente. Imagina. E aí o que foi feito? Aí um dia ela decidiu. Falou para mim, querido, é o seguinte. A partir de hoje, não vou tomar mais Coca-Cola enquanto eu não perceber que essas meninas nasceram de novo. Ela falou para mim e contou para mim, se olhando para mim, eu acho que ela estava esperando eu falar alguma coisa parecida. Eu também vou fazer um outro voto, vou deixar não sei o quê. Aí ela ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ela. Aí eu falei, e eu vou orar. Porque orar é forte também, né, irmão? Você acha que não vale nada, né? Mas vale. Eu falei, eu vou orar, eu não vou fazer voto nenhum, vou orar. Não vou largar nada, eu vou orar. Vamos orar. Opa, tá vendo? O negócio não é brincadeira, não. Tá vendo? Você lembra quanto tempo que foi esse negócio? Foi mais de um ano, não foi? Você lembra quanto tempo ou não, hein? Mas mais de um ano foi, né? Oi? A Ludmila está dizendo que foram menos de 2 anos, mais de um ano eu tenho certeza. Imagina, tadinha. Né? E ela gosta demais de refrigerante. Quase 2 anos. Ficou até perceber o novo nascimento. Aí até que quase 2 anos depois, sem coca, de repente, as cobrinhas se tornaram ovelhinhas de Jesus. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia, glória a Deus? Um milagre aconteceu, nasceram de novo. E hoje são uma bênção. Olha aí que maravilha. Amém? Então você que tem criança pequena, persevere. Se quiser tirar coca também, de repente, né? Então, mas veja, então ninguém nasce crente. Você está me entendendo? Ninguém. Então, todos, presta atenção,
Todo homem, toda mulher que nasce nessa terra, nasce na posição de inimigo de Deus. Você está entendendo? Você era inimigo de Deus. Você sabe que o inferno, ele foi criado por Deus para Satanás e seus anjos. Jesus mesmo disse nos evangelhos. Mas por que as pessoas vão para lá, se não foi criado para pessoas? Já parou para pensar sobre isso? Porque a Bíblia não diz que foi criado para gente. Não foi. Por que será que vai para o mesmo lugar? É porque aquele que não nasceu de novo, na presença de Deus, eu tenho que te dizer, é como se fosse um demônio. Você está entendendo? Então vai para o mesmo lugar, vai para o mesmo destino. Então talvez você tinha uma expectativa de que os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, e esse era o seu estado lá atrás, eu espero, né? Lá atrás, amém? Alguém pode dizer amém? Quem é filho de Deus aqui, aleluia? Se não for, não tem problema não, sempre faço oração no final aqui para virar, né? A esperança, até o final do culto. Olha para cá. Então veja, esse era o seu estado. Então por isso que Paulo está dizendo, olha só, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então Deus que fez isso. Como que Deus fez isso? Através da obra da cruz, através de Cristo Jesus, porque Ele nos chamou e nos colocou nessa rota, nesse caminho. Nós somos designados para estarmos com Ele, só que a gente era inimigo dEle. Nós éramos amigos do inimigo dEle, de Satanás. Lembra? Jesus chegou a falar para os fariseus, né? Falou que eles estavam acusando Jesus de fazer coisas no poder de Beelzebu, né? E aí o Senhor Jesus mesmo disse, vocês é que são filhos dEle. E Ele é o seu pai. Meu Deus do céu. O Senhor Jesus, Ele não era politicamente correto. Você já percebeu nos evangelhos, né? Quando era para falar, e falava mesmo. Era uma coisa impressionante, né? Eu acredito que se Jesus tivesse encarnado nos dias de hoje, né, ele seria cancelado das redes sociais. Certeza. Não iria aceitar o comportamento dele e as falas dele, né? Mas enfim. Então, nós éramos inimigos de Deus. Só que o texto aqui continua. Veja. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E aí depois diz no final, e nos deu o ministério do que, meus irmãos? Qual que é a última palavra aqui do texto? Fala comigo, qual que é? Reconciliação. Opa, olha para cá. Veja, essa carta de Paulo aos Coríntios, como eu disse agora há pouco no início, não era uma carta que Paulo escreveu para pastores, ele escreveu para a igreja da cidade de Corinto. Então o que está escrito aqui nessa carta vale para os membros da igreja. E como se tornou escritura, vale para os membros dessa igreja aqui também. Para nós. Alguém pode dizer amém? Então o que Paulo está dizendo? Que aqueles que foram reconciliados com o Senhor, porque foram perdoados seus pecados, creram nele como único suficiente Salvador, amém? Foram feitos filhos de Deus, são nova criatura, agora são constrangidos pelo amor dele, amém? Quantos aqui experimentaram tudo isso? Amém? Então, você que foi reconciliado com Deus agora, você ganhou um ministério. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Fala para ele, fala, você tem um ministério. Fala para ele, você pode não ser pastor ou pastora, mas você tem um ministério. Fala para ele, o seu ministério é o ministério da reconciliação. Amém? Então qual que é o seu ministério? O ministério da reconciliação. Agora entenda, volta para cá, como eu estava dizendo agora há pouco no início. Na época da Covid, os pregadores aí, famosos na internet, os cantores aí, mais famosos do mundo gospel, né, de louvor e adoração, tudo. Eles estavam condenando as pessoas na internet, falando que era tudo pecado da igreja, era tudo problema da igreja brasileira. Quem fala essas coisas, você acha que está trazendo reconciliação ou afastamento e condenação? É reconciliação ou condenação? O que você acha? Condenação. Então você tem um ministério. Qual que é o seu ministério? Da reconciliação. É tirar a inimizade. É remover o que afasta as pessoas. Afasta as pessoas de quem? Dele. Do Senhor Jesus. Você está entendendo? Então, o seu ministério, porque ministério significa trabalho, serviço, está entendendo? Então, o seu trabalho, aonde você estiver, você sabe causar esses encontros das pessoas com o Senhor Jesus, dizendo para elas, olha, o seu pecado foi perdoado, eu tenho uma boa notícia para você, Ele te ama. Talvez você não percebeu isso ainda, mas Ele me enviou aqui para falar para você, que Ele tem um propósito na sua vida, Ele quer mudar a sua história. Apesar de seus pecados, Ele viu os seus erros, mas Ele já fez uma obra para resolver tudo isso de graça. Você não precisa merecer coisa alguma, não é uma troca, não é uma barganha, não tem que dar dinheiro, não tem que fazer promessa, fazer voto. Tem não, é só crer.
Então vamos nos reconciliar com Ele. Eu fui um dia, e minha vida mudou, minha vida é outra. E o amor dele hoje, sabe, é por mim, é em mim, é sobre mim. Isso me constrange, isso que me mudou, me transformou. Eu tenho uma nova vida. Vem para essa vida também, seja reconciliado com Ele. Percebe? É o ministério da reconciliação. Isso é coisa de vida de crente, você está entendendo? Não é de pastor. Paulo escreveu a carta para a igreja. Você tem esse ministério da reconciliação. E aí Paulo continua, olha só verso 19, vamos lá. A saber, olha, aí Paulo está explicando o ministério, olha lá. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como que ele fez isso? Não imputando aos homens as suas transgressões. Entende? Deus não estava, sabe, colocando a culpa nos homens. Ele estava tirando a culpa dos homens. E colocando a culpa naquele que é inocente, para que a inocência dele pudesse vir para nós que éramos culpados. E aí Paulo vai e conclui o verso 19 dizendo: e nos confiou, o que, meus irmãos? A palavra da reconciliação. Palavra da reconciliação. Então você tem um ministério, mas esse ministério ele é exercido na prática através de palavras. O que você fala para as pessoas lá fora do mundo? É uma palavra de reconciliação? É uma palavra a respeito do perdão dos pecados? É uma palavra... Porque, veja, meus irmãos, o que estava dando exemplo na época da Covid, né? Quem tem o ministério da reconciliação, que é todo crente, na verdade, né? Mas que está exercendo esse ministério, que tem a palavra da reconciliação, você acha que na época da Covid, ele ia para a internet para falar o quê? Quem tem a palavra da reconciliação, ele ia falar o quê? Falou, olha, quero dizer para você, você que está enfermo, você que está com Covid agora, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Os seus pecados foram perdoados. Crê no Senhor Jesus Cristo. Ele quer livrar você dessa enfermidade. Ele tem uma nova história para a sua vida. Você não vai morrer disso. Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. O Senhor está vendo a sua dor. O Senhor percebe a sua aflição. Ele não te deixa sozinho. E Ele me enviou para falar isso para que você creia nele. Percebe? É uma outra palavra. Isso é a palavra da reconciliação. Isso é o ministério da reconciliação. Eu me lembro uma coisa que nós fizemos, né? Eu e a Ludmila, juntos, na época da pandemia, né? Nós começamos a ler um devocional do pastor Joseph Prince, pastor lá de Singapura, prega o Evangelho da Graça e que acaba sendo um instrumento para nos ensinar muitas coisas, né? Inclusive o pastor Luísio. Ele tem um devocional 100 dias, como é que é? Eu esqueci o nome do título. Sei que é 100 dias debaixo de favor, isso? E aí eu tomei a decisão junto com a Ludmila, no nosso Instagram, durante as noites, acho que, não sei se era 11 horas da noite, né, querida? Ou era 10h30, que hora que era? Eu sei que era mais tarde da noite. Depois das 10 horas da noite, eu e ela fazíamos uma leitura revezada no Instagram à noite, para as pessoas dormirem em paz. E aí os irmãos aqui da igreja na época começaram a compartilhar o link, né, dessas leituras, que era uma leitura com a boa notícia, de perdão, de favor de Deus, com outras pessoas. E eu me lembro que uma das irmãs aqui mesmo da igreja tudo falou para nós que o clima no ambiente da empresa que ela trabalhava, era um ambiente que o pessoal trabalhava com um tipo de confeitaria, né, então tinha muitas mulheres, né? E estava todo mundo, na época da pandemia, aquele pânico, né? Medo, todas emocionadas, com pânico, pavor, medo de morrer, aquela confusão. Aí ela começou a mandar esse link, né, desse vídeo que a gente lia, era uma leitura só, não era uma pregação e nem uma explicação. Era a leitura do devocional lá de Joseph Prince, que a Ludmila fazíamos, e era à noite, para justamente as pessoas dormirem em paz. Então muitas estavam sem dormir, aí começava a assistir, ouvia a leitura, o devocional, ficava em paz e dormia. Ou seja, uma palavra da reconciliação. Você está entendendo? Uma palavra totalmente diferente das outras palavras. Então você foi chamado para liberar essa palavra também. Você está me entendendo? Isso não é coisa de pastor, isso é coisa de crente, de filho de Deus. Você, na nova aliança da graça de Deus, tem uma palavra de reconciliação. Eu sei que muita gente fica falando, pastor, mas não vai ter a ira de Deus e tudo, meu irmão. Isso vai acontecer na grande tribulação, mas você pode ter certeza que antes do Senhor Jesus Cristo vir para isso, nós já teremos sido arrebatados, tomados por Ele. Amém? Você está me entendendo? Amém? O Senhor vai levar antes aqueles que têm o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. Então nós estamos na época de dizer a boa notícia do perdão dos pecados. Alguém pode dizer amém?
Mas vamos seguir, verso 20, estou quase terminando essa parte para a gente ir lá para o 16, né? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, você está fazendo isso em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Pronto, aqui tem uma palavra que muita gente vê de maneira negativa, né? Quando você pensa em exortação, o que parece? Que está querendo brigar com a pessoa. É assim? Vou exortar você, meu irmão, prepare-se. A pessoa, ai meu Deus, vai brigar comigo, né? Mas veja, Paulo, ele disse, olha lá, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ali, depois daquele ponto ali, da palavra intermédio, era melhor ter 2 pontos, se você for entender o texto ali mesmo, o sentido original. Porque o que Paulo vai dizer a seguir é a exortação. Qual que é a exortação? Que Paulo está dizendo que nós fazemos hoje em nome de Cristo, por meio da palavra da reconciliação, porque nós temos o ministério da reconciliação, porque fomos perdoados dos nossos pecados, né? Nós temos agora nova vida, as coisas velhas já passaram, e porque o amor de Cristo nos constrange. Está vendo que eu voltei cada parte, desde lá do começo? Mas vamos voltar para cá agora, né? Que eu preciso terminar. Então, qual que é a exortação? Olha lá, é a partir da palavra em ali, em nome de Cristo. Vamos ler juntos ali a exortação? Vamos lá. Em nome, vamos lá, gente. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por que eu ajoelhei aqui e juntei as mãos? Porque Paulo está usando a palavra rogamos. A exortação que Paulo está dizendo que nós fomos escolhidos por Deus para fazer é suplicar para as pessoas. Deixa eu te falar, por favor, aceite o perdão dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo, Deus tem o melhor para a sua vida, eu suplico para você, eu rogo a você, rapaz, Deus é tão bom, o Senhor Jesus Cristo fez uma obra na minha vida, quer fazer na sua, você está entendendo? É você ser insistente, sabe, compassivo, ter compaixão pelas pessoas, não ficar condenando as pessoas, é suplicar para que elas recebam perdão. Essa é a exortação que Paulo está dizendo aqui, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, essa é a intenção de Paulo. Agora o verso 21, para a gente terminar, voltar lá no 16 e concluir. Aquele que não conheceu o pecado, que é em Cristo. Cristo. Ele o fez pecado por nós. O Pai fez com que Cristo tomasse os nossos pecados lá na cruz. Aquele que nunca pecou. Amém? Aquele que não conheceu o pecado. O pecado foi colocado sobre ele, sem ele cometer nenhum pecado. Para quê? Olha lá o propósito. Para que nele fôssemos feitos o quê, meus irmãos? Justiça de Deus. Isso é muito importante. Justiça de Deus. É justiça de Deus. Justiça dos homens tem caráter duvidoso. Tem ou não tem? Tem. No Brasil, então. Ah, meu Deus. Aí que o negócio fica mais complicado. Amém? É verdade. Mas a justiça de Deus, você acredita que é perfeita? Sim ou não? Sim. Deus é santo. Deus é perfeito, totalmente justo. E qual justiça é essa que Paulo está dizendo aqui? A justiça de Deus. É a justiça da obra da cruz. O salário do pecado é a morte. Nós tínhamos que morrer. Jesus entra no meio da história e fala, Pai, coloca a morte sobre mim. Nós pecamos, merecíamos o juízo justo de Deus, para sempre. Merecíamos toda a maldição. Jesus entra na história e fala, eu vou tomar no lugar deles a maldição, todo o juízo. Tudo aquilo que eles mereciam receber, eu vou receber no lugar deles. Eu não fiz, mas vou receber no lugar deles. E aí, os nossos pecados, maldições, foram para ele, e aquilo que era dele, veio para nós. E o que é dele? Inocência. Entendeu? O Senhor Jesus é inocente? É ou não é inocente? Sim. Ele nunca pecou. Não conheceu o pecado. É o que está escrito na palavra de Deus. Então ele tomou o que era meu para que eu recebesse o que era dele. Então quando a Bíblia fala que nós fomos feitos em Cristo, nele, justiça de Deus, é o seguinte... É que quando Jesus tomou no nosso lugar os nossos pecados e maldições, a inocência dele veio sobre a nossa vida, porque nós nos misturamos. É uma vida substituída, mas ao mesmo tempo é uma vida incluída. Nós estamos em Cristo, dentro de Cristo. E aí Deus, que é o juiz, é como se ele examinasse você, procurando pecados em você, motivo de culpar você, motivo de condenar você, e Deus avaliasse tudo,
numa posição de juiz, e batesse no final do julgamento o martelo, pá! E dissesse: inocente, não tem culpa, não há motivo de condenação. Por quê? Porque Cristo tomou sobre si. Então você mesmo se tornou em Cristo, dentro de Cristo, a própria justiça de Deus. Então o que justificou você dos seus pecados não é uma avaliação humana, é uma avaliação perfeita e divina. E a opinião de Deus não muda. Uma vez que Ele tornou você justo, você é justificado para sempre. Você está entendendo? Isso não tem a ver com o seu comportamento. Não tem. Eu sei que você quer que o seu comportamento mude. Mas veja, o seu comportamento vai mudar a partir do momento que mudar a sua fé. A maneira de você ver, a maneira de você crer. E é sobre isso que eu quero falar. E agora eu vou começar a falar o verso 16. Prontos para começar? Eu estava só aquecendo. Amém? Vamos para o verso 16. Só uma longa introdução. Eu te mostrei todo o contexto. Você viu? Agora a gente vai pegar o verso no meio desse contexto para a gente entender certo. Ok? É assim que se faz. Amém? Eu estou te ensinando a estudar a Bíblia. A entender da maneira certa a palavra de Deus. Verso 16. Vamos ler juntos a uma só voz? Vamos lá? Eu não vou demorar não posso. Vamos lá? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Amém? Então, depois de você entender que o amor de Cristo nos constrange, né, que você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, né, que você entendeu que agora tem até um ministério da reconciliação, porque você foi reconciliado, tem uma palavra da reconciliação, foi feita justiça de Deus. Agora nós estamos aqui no verso 16 dizendo o seguinte: em primeiro lugar, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E em segundo lugar, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Pastor, o que é isso, conhecer Cristo segundo a carne? Vou te dizer, irmãos, nós moramos no Brasil. Brasil é um país, né, onde se dizem, né, que o Brasil é um estado laico, né, e tal. É coisa nenhuma. O calendário do brasileiro é católico. É na verdade. O calendário oficial, federal, é católico. Aí diz que o estado é laico. Eu não consigo essas coisas, parece que não entra em concordância na minha cabeça, não sei na sua, né? Uma pessoa continua dizendo que é assim. No entanto, ouça, até que tem uma certa vantagem, né? Porque o que acontece? No Brasil, todo mundo conhece a Jesus Cristo, só que como? Na carne ou no espírito? Na carne. É o conhecimento carnal, ou seja, do homem natural, ou um conhecimento espiritual, da revelação do homem que nasceu de novo? É carnal ou espiritual esse conhecimento que as pessoas brasileiras têm? É carnal, é o que Paulo está dizendo. Se antes de nascer de novo, conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não deste modo. A gente não conhece mais segundo a carne, segundo a mente carnal do homem caído, de quem não nasceu de novo. Você está me entendendo? Mas antes a gente conhecia assim. Estava até falando para os irmãos hoje de manhã, né? Nós fomos, né, junto com um casal, né, com o pastor Adriano, também a Tereza, na verdade foi o Sandro e a Ruth, lá no espetáculo da Nova Jerusalém, lá, da Paixão de Cristo. Recomendo que os irmãos participem, um negócio assim extraordinário, muito melhor do que eu imaginava. Então, um negócio muito profissional, estrutura, som, luz, meu Deus do céu, até chorei no final. Chorei, né? Eu quase não choro, né? Mas enfim. E aí, eu conversando com a Ludmila depois, né? Eu falei, gente, se a gente tivesse acesso a esse pessoal, porque são, assim, artistas profissionais, é tudo gente, na verdade, eu acho que os principais são tudo gente que andou pela Globo e companhia, coisa assim, né? Eu fiquei pensando, falei, gente, se a gente pudesse jejuar por esse povo, pôr a mão na cabeça desse povo, orar, e de repente eles fazer todo esse espetáculo que é extraordinário, muito melhor do que eu imaginava. Sério mesmo, irmão, muito melhor, me surpreendeu, foi uma experiência maravilhosa. Mas eu fiquei pensando, já pensou esse povo cheio do Espírito Santo, fazendo assim? Eu falei, rapaz, é um negócio que o mundo inteiro não cabia ali dentro. O negócio é ser, mas é muito bom, não perca, olha para cá. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: nós não fomos chamados para conhecer Cristo segundo a carne. Conhecer Cristo segundo a carne, olha para mim aqui, e só te dá convicção religiosa. Pronto, olha para lá, agora olha para mim. Isso, obrigado. Quando eu conhecia Cristo segundo a carne, a minha vida não era transformada. Mas depois que eu conheci Cristo no meu espírito por revelação,
Aí a minha vida realmente foi transformada e o amor dele começou a me constranger. Amém? Só que Paulo está dizendo que não é apenas Cristo que nós não devemos conhecer segundo a carne. O que ele diz no início? Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele, você não deve conhecer ninguém segundo a carne. Mas vamos começar. Qual que é a primeira pessoa, depois de Cristo, obviamente, que você não deve conhecer segundo a carne? Eu vou te dizer. Fala para o irmão que está do seu lado também aí. Fala para ele, você não deve conhecer a si mesmo segundo a carne. Amém? Não deve. A Bíblia diz lá em Romanos 7, depois você pode conferir, não dá tempo agora, que na nossa carne não habita bem nenhum. Você está entendendo? Então você não deve olhar para a sua própria carne. E lá em 1 João 4,17, coloque aí para mim, por favor, 1 João 4,17. Olha só o que está escrito em 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos aonde, meus irmãos? Está escrito ali? Aonde? No mundo por vir, no mundo vindouro ou neste mundo? Neste mundo. Aí eu pergunto, Cristo Jesus é perdoado e aceito completamente por Deus, pelo Pai? Sim ou não? Então, como ele é, você já é nesse mundo. Cristo Jesus, ele é justo. Realmente não tem nenhuma culpa, nenhuma condenação, sabe, sobre a vida dele. Cristo Jesus é assim? Então, você também já é assim neste mundo. Sabe, e você pode aplicar isso também, até mesmo quando você estiver orando para ser curado de alguma enfermidade. Você pode chegar diante de Deus e falar, mostrar esse versículo aqui, Senhor, está escrito que segundo ele é, segundo Jesus é, eu já sou nesse mundo. Jesus, eu tenho certeza que Jesus não está doente aí no trono. Não está com essa enfermidade, não. Então eu não quero na minha vida. Porque segundo ele é, eu já sou nesse mundo. Você está me entendendo? Amém? Então o que a palavra de Deus está dizendo? Que você não deve ficar olhando para as suas falhas, para os seus pecados. Preste muita atenção no que eu vou dizer, eu estou com pouco tempo. Queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Olha para cá. Eu estava outro dia assistindo uma entrevista de um sujeito que eu desconfio que teve uma experiência com Deus. É um ator que eu não lembro o nome dele. Mas ele foi o ator principal de uma série, né? Uma série famosa da Netflix. E ele falou algo nessa entrevista, esses vídeos que aparecem aleatório, né, no Instagram, que ele fica analisando a gente, querendo ver o que a gente quer assistir. Aí ele vai e pega a gente, né? Um vídeo lá do jeito que você quer ver, né? Aí nessa entrevista, esse ator, ele dizia o seguinte, falou, olha, se você, presta atenção no que eu vou dizer, se você dissesse para o seu melhor amigo ou sua melhor amiga, né, no caso das mulheres, as palavras que muitas vezes você diz para si mesmo, às vezes nos seus pensamentos, será que essa amizade que você tem com seu melhor amigo continuaria se você dissesse para ele aquilo que você vive dizendo para você? Como assim, pastor? Olha para cá. Uma das coisas mais comuns na vida de muita gente, muito crente inclusive, é você ficar se condenando. É você ficar falando mal a seu próprio respeito. Tipo, por exemplo, você está lá na sua casa, derruba alguma coisa. Aí o que você faz? Você fica em paz, só recolhe, resolve o problema ou você se condena? Tá vendo? Eu sou assim mesmo, eu sou estabanado, eu sou desastrado, eu sou um desastre, eu faço tudo errado. Percebe? A gente não fica nesses diálogos com nós mesmos. Acontece ou não acontece? Acontece. Aí acontece um outro problema, uma situação, de repente financeira, difícil, tá vendo? É isso que eu sou um quebrado, eu sou um pobre, né? Pro resto da vida, igual a minha família, tá vendo? Aí você se fica se culpando, se condenando. É uma conversa que você tem com você mesmo. Tem crente que às vezes não precisa nem do diabo para acusar ele. O diabo até tira férias. Fala, não, esse aí eu deixo sozinho porque ele mesmo se condena. Eu não preciso condenar ele. Ele é a própria condenação dele. Entendeu? Deixa o acusador até de folga. Fala, não, esse aí deixa que ele faz o meu trabalho. No meu lugar. Se condenando. Aí de repente você tem um problema, não tem um bom desempenho na prova, no concurso, não passa. Aí o que você faz? Surta e começa a se condenar, tá vendo? Eu sou um estúpido, eu não entendo nada, eu nunca vou aprender nada, eu nunca vou prosperar na vida, nunca vou ter futuro, tá vendo? Eu sou assim, por que eu sou assim? Sabe, você fica se culpando. Quando você faz isso, porque a Bíblia diz para você não conhecer ninguém segundo a carne. Quando você faz isso, você está conhecendo a si mesmo segundo a carne.
Mas como que você deveria conhecer a si mesmo? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Segundo o Espírito. E qual Espírito? O Espírito de Cristo Jesus. Se você conhecer a si mesmo segundo o Espírito, sabe o que você vai fazer? Você vai se abençoar. Você vai declarar palavras de bênçãos, promessas de Deus para a sua própria vida. Entendeu? Então, ao invés de você ficar reclamando de si mesmo, condenando a si mesmo, xingando a si mesmo, não é? Porque tem gente que xinga a ele mesmo e vive se culpando. Ao invés de fazer isso, começa a dizer o seguinte: eu sou abençoado, eu sou favorecido. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então eu vou receber. Eu posso ter perdido agora, mas é porque ele vai abrir uma porta maior, uma porta melhor. Ele começou uma boa obra na minha vida, ele vai terminar. Ah, tem esse defeito, tem essa falha, não tem problema. Ele vai terminar essa obra na minha vida. Entende? Então no momento que você estiver ali solitário, sozinho, depressivo, entristecido, você fala: não, o Senhor é a minha força, Ele é a alegria da minha salvação, Ele prometeu que sempre estaria comigo, então eu não estou sozinho em coisa nenhuma. É assim que você tem que falar consigo mesmo. Não sei se você já viu nos Salmos, Davi falava com ele mesmo. Já viu? Davi, ele chegava e dizia: ó minha alma, porque está abatido a minha alma. Ele estava falando com ele mesmo. Ele estava confrontando a alma dele, falando: não, espere em Deus. Espere em Deus, ó minha alma. Que é isso? Vamos alegrar. Deus é por você. Então você não foi chamado para conhecer a si mesmo segundo a carne. Conheça a si mesmo segundo o Espírito, o Espírito de Cristo. Cristo Jesus tem palavras de bênção para você, tem palavras de graça, tem boas notícias para você, e é isso que você tem que falar. Não é uma questão de ser um positivista, sabe? Tipo Seixonoye, essa coisa. Vou falar só coisas bonitas e tudo. Não, fala a palavra de Deus. Você está dizendo a palavra de Deus. Você está declarando o que Deus declara a seu respeito. Que você é amado. Que você é nova criatura. Que as coisas velhas já passaram. Você não é mais aquele antigo homem, não é mais aquela antiga mulher. Diga a palavra de Deus. Veja a si mesmo segundo o Espírito de Cristo revelado na palavra. Amém? Seja você o principal abençoador da sua vida. Diga, mas tem que falar, você tem que falar. Amém? Sabe, logo cedo, de manhã, abençoa o seu dia. Pôs o pé no chão, já fala: Senhor, hoje vai ser uma bênção. Esse dia vai ser um dia que a tua boa, perfeita, agradável vontade vai acontecer na minha vida. Porque o Senhor é comigo. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? O Senhor dá ordem aos seus anjos a meu respeito. Sabe? Então, o Senhor tem pensamentos de paz a meu respeito, não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Eu desejo que esse dia seja uma bênção. E será uma bênção, porque o Senhor fez de mim nova criatura. Pronto. Isso que é conhecer a si mesmo segundo o Espírito, não segundo a carne. Amém? Não segundo a carne. Então pregue para si mesmo, em outras palavras. A boa notícia, o Evangelho. Antes de pregar para qualquer pessoa, pregue para si mesmo. Agora, em segundo e último lugar, eu vou terminar nesse ponto. Então, primeiro, você não conhece a si mesmo segundo a carne. Mas em segundo lugar, é o último ponto que eu vou falar. Não é porque eu terminei não, porque eu não consegui terminar de manhã, eu não posso terminar hoje também não, à noite. Mas domingo que vem eu consigo. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala para ele, fala: meu irmão, você não deve conhecer os nossos irmãos segundo a carne. Amém? Então, primeiro, você não conhece a si mesmo, mas em segundo lugar, você não deve conhecer os nossos irmãos, uns aos outros segundo a carne, porque foi o que Paulo disse. Nisso em nós, aliás, espera aí, meu Deus do céu, volta lá para 2 Coríntios 5,16, por favor. Aliás, não, volta para 1 João 4,17, que eu esqueci de falar um negócio importante que eu não notei, mas que eu me lembrei. Isso, obrigado. Olha, você está vendo a palavra juízo aqui? Está vendo? Nisso em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos esse mundo. Essa palavra juízo no grego, sabe como é que ela é? É a palavra crisis, a transliteração dela em português. Crisis, com um K. Crisis. A palavra crisis, que seria no grego, ela aparece com qual palavra da língua portuguesa? Qual palavra? Crise, né? Pensa numa crise, crise de qualquer jeito. Crise conjugal, crise financeira, crise de enfermidade, crise. Então o que a palavra de Deus está dizendo em outras palavras? Você é aperfeiçoado no amor
para que no dia da crise, no dia mau, no dia que está dando tudo errado, você mantenha confiança. Porque você já é como Ele é nesse mundo. Abençoado, aceito, perdoado, justificado, tem livre acesso a Deus, é o amado do Pai. Olha que maravilha! Alguém pode dizer amém? É assim que você tem que se conhecer, especialmente no dia da crise. Amém? No dia mau, quando está dando tudo errado, aí você vai falar tudo certo a seu respeito. Amém? Mas voltando agora para o segundo ponto. Não devemos conhecer os nossos irmãos segundo a carne. Então a questão é: como você está vendo os irmãos da sua célula? Como você está vendo os irmãos da igreja? Como você está vendo o líder da sua célula? Como você está vendo o pastor da igreja? Aleluia. Vigia, vai para cá. Você não deve conhecer os irmãos segundo a carne. Olha para mim aqui, por favor. Veja. Se você, ouça com atenção o que eu vou dizer, porque isso é muito sério. Se você só vê o defeito dos irmãos da célula, o defeito do líder da célula, o defeito dos demais irmãos da igreja, dos pastores da igreja, e só fala desses defeitos, só fala das falhas, só fala dos tropeços, só fala dos erros. Se você conhece algum irmão entre nós que é assim também, vive apontando defeitos dos outros, você viu? É um mau testemunho, tá vendo? Tá errado e tudo e tal. Veja, se você só vê isso, só fala isso, só ouve isso, só quer enxergar isso, só quer repetir isso, meu irmão, minha irmã, com muito amor e carinho, quero dizer para você, o problema está em você, não nesses irmãos. Eu sei que você pode até se defender falando, não, pastor, mas se o senhor descobrisse todas as coisas, meu irmão, irmã, deixa eu te falar uma coisa, eu sei mais coisas que você imagina. Mas só que eu não falo, eu ajudo. Eu quero falar em breve, o meu plano era domingo que vem, mas como eu não terminei essa palavra, vai ser no outro, né? Ensinar para você Mateus 18. Jesus, ele deu uma instrução muito clara quando você vê alguém em pecado, quando você vê alguém cometendo a falha. Jesus falou o seguinte na Mateus 18: vai você e ele só. Você sozinho com aquela pessoa, escondido, ninguém precisa saber daquele erro, nem o pastor. E você ajuda a pessoa. Falou, irmão, eu vi você cometendo esse erro, essa falha. Está tudo bem com você, você quer ajuda, vamos orar juntos. Isso não é o melhor. Se o irmão ouviu o que você disse, pronto, assunto encerrado, não precisa contar para ninguém. Ninguém. Foi resolvido o problema. Porque Pedro, ele disse que o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre, não descobre, entendeu? Não expõe, guarda, esconde. Por isso que eu estou te falando. Tem muito pecado, sabe, de irmãos, de irmãs, de tanta situação ao longo da história da igreja aqui, tudo escondido aqui. Por quê? São pessoas que foram ajudadas e mudaram de vida. Para que os outros saberem? Para quê? Não tem necessidade. Não é verdade? Isso aqui é amor, ajudar, sem ninguém ter que saber, e não saberão. Amém? Foi ajudado, mudou de vida, assunto encerrado. Amém? Então você não pode ver os irmãos segundo a carne. Mas Paulo, ele praticava isso que ele ensinou. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, coloque aí para mim rapidinho. 1 Coríntios 1, 2. Veja como que Paulo começa cumprimentando a igreja de Corinto, na primeira carta. Olha o que ele diz sobre esses irmãos. Ele fala o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Alguém diga amém. Irmãos, Paulo começando essa carta aos Coríntios, parece que é uma igreja boa? Parece ou não parece? Aos santos, não é verdade? Parece ou não parece? É uma igreja de gente boa. Falando, rapaz, essa igreja deve ser boa. Olha como é que Paulo começa a carta, né? Está lá, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Olha isso, só coisa boa. Mas deixa eu te contar algumas coisas sobre essa igreja aqui, que está na Bíblia, tá bom? Aí você tem que ler a carta toda, não dá tempo de eu te mostrar. Deixa eu te falar. Sabe o que esses irmãos faziam? Que a gente vai ter um batismo aqui agora, né? Eles faziam um negócio meio do espiritismo na igreja. Sabe, um negócio espírita. Que era tipo o seguinte: já pensou se chega um irmão aqui e fala, pastor Alberto, eu quero batizar. Aí eu olho para o irmão e falo, irmão, mas você não já foi batizado? Que de repente eu até lembro, né? Você foi batizado? Eu falo, não, pastor, é o seguinte, eu já fui batizado, mas é que minha tia, que morreu há 17 anos atrás, tive um contato aí com ela e tudo e tal, e eu vou batizar representando ela. O que você acha? Você acha que esse negócio é de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, irmão? Sim ou não? Não.
Primeiro eu vou esclarecer para o irmão. Irmão, aqui sua tia é coisa nenhuma. Isso é demônio, isso é espírito maligno. Conversa é essa. E você acha que eu vou deixar esse batismo acontecer? Sim ou não, irmãos? O que você acha? Sim ou não? Diz que não, por favor. Assim, isso. Graças a Deus. Eu pensei que a gente estava na igreja de Corinto já. Mas olha para cá. Mas não é não. Irmãos, isso acontecia na igreja de Corinto. Sabia? Vou te dizer mais. Terminou não? A ceia, na época dos primeiros irmãos, era uma festa que durava às vezes o dia inteiro. Chamava festa do ágape. Festa do amor fraternal. Aí o pessoal, quando tomava a ceia, não era em tacinha pequenininha assim, não. E nem naqueles copinhos de cafezinho que você ganha, né? Na hora que você vai ter a ceia aí. Não, irmãos. O povo bebia mesmo. E sabe o que começou a acontecer? No culto de ceia da igreja de Corinto, o povo saía bêbado, embriagado. Está escrito. Já pensou a situação, a cena? A gente terminando o culto de ceia aqui, aí aqui na porta da videira aqui, o povo aqui da rua, tudo vendo, da pizzaria aqui do lado, do hotel e tudo e tal. E os irmãos todos saindo, cruzando as pernas. Oh, aleluia, né, irmão? Culto uma benção hoje. Ei, esse negócio foi forte, né? Ah, rapaz, eu não sei se eu aguento todo culto desse não, né? Tá. Tudo, ó, picado, tudo pé inchado, os irmãos de Corinto. Você acredita? Sério? Eu não tô... Meu Deus do céu, é sério, é sério. E deixa eu te falar. E aí, nessa festa, na igreja de Corinto, como toda igreja, tinha gente rica e tinha gente mais pobre, mais simples. E aí nessa festa todo mundo levava comida. E sabe o que os mais ricos faziam? Paulo, está escrito isso na carta. Os mais ricos, porque traziam a comida melhor, mais requintada, mais chique, eles eram todos gulosos. Eles comiam comida bem rápido, para quando chegassem os irmãos mais pobres na festa da igreja, não tivesse comida de rico para eles comerem. Isso acontecia na igreja de Corinto. Vou falar só mais uma coisa grave. Só mais uma, vem? Vou te dizer, sabe o que acontecia lá também? Olha para cá. Na igreja de Corinto tinha um caso que todo mundo da igreja sabia, ninguém fazia nada. Ninguém corrigia a situação. Tinha um pai cujo filho dormia com a mulher dele, que era a madrasta dele. Todo mundo sabia. A madrasta era do marido e do filho do pai. Isso é uma grande imoralidade? O que você acha? Enorme. Muito grande. Aí eu, depois de dizer tudo isso para você, que está em 1 Coríntios, o que você acha? É uma igreja... Hã? Assim. Mas enfim, como que Paulo começou a carta dele falando para esses irmãos? Olha lá, de novo. A igreja de Deus. Paulo está falando que é a igreja de Deus ainda. Irmão, se na igreja de Corinto acontecer essas coisas, eu acho que nós também, viu? Tá ou não tá? Porque aqui não. Você está entendendo? Aí Paulo começa dizendo para essa igreja. E tem gente que às vezes reclama de coisas muito menores. Mas Paulo, o que ele diz? A igreja de Deus que está em Corinto. Chama de igreja de Deus. Aos santificados em Cristo Jesus. Chamados para serem santos. Com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Percebe? Paulo, ao dizer essas palavras, ele está conhecendo os irmãos da igreja de Corinto. Segundo a carne ou segundo o Espírito? Segundo o Espírito. Porque Paulo, ele não desistiu. Ele estava acreditando que esses irmãos seriam transformados, inclusive através da carta que ele escreveu para eles. Você está entendendo? Então Paulo, ele tinha bons pensamentos. Ele acreditava nos irmãos, por piores que fossem os irmãos e o testemunho deles. Horrorosos, que eu acabei de dizer. Mas ele não viu os irmãos segundo a carne. Você está me entendendo? Amém. Não é uma questão, presta atenção, não é uma questão de fingimento. Ah, pastor, eu vou fingir agora que as coisas acontecem. Não, não é fingimento, não. É acreditar na promessa. Quantos creem que Deus começou uma boa obra na sua vida? Amém? E qual que é a promessa que Paulo disse aos filipenses? Aquele que começou a boa obra, o que ele vai fazer? Ele há de completá-la. Quem sonha com uma construção, ele sempre vê a construção no momento final, mesmo que seja a obra inacabada. É ou não é assim? Não é? Quando você sonha com um apartamento reformado, na sua cabeça está reformado já. Todo mundo vê tudo destruído, fora do lugar. Fala, esse negócio está tão bom assim não. Você fala, o que é isso? Né? Aqui vai ser o meu quarto, aqui vai ter o meu guarda-roupa, aqui, né? Vou colocar o meu home theater, né? E tal, não sei o quê. Entendeu? Você sonha. Pois é, eu tenho boa notícia para você. Cristo também sonha. E Ele já viu você com a obra finalizada.
com a obra terminada. Por isso Ele olha para você e vê o melhor e te abençoa. E tem palavras de paz, de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a sua vida. E o que você tem que fazer? Você que tem a palavra da reconciliação, a mesma coisa. Ver o melhor, dizer o melhor. Não ver os irmãos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O último versículo que eu vou ler com você, Romanos 15, 14. Coloque aí para mim, por favor. E fique em pé, por favor. Nós vamos fazer uma breve dinâmica aqui agora. Romanos 15, 14. Deixa eu falar para você brevemente sobre Romanos. Até porque eu já contei para você que eu já li Romanos dezenas e dezenas de vezes, né? Quando eu estava ensinando Romanos. Mas a carta de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma não foi uma igreja que Paulo plantou. Mas ele começou a acompanhar essa igreja. Foi uma coisa que surgiu de maneira meio espontânea. Ele mal conhecia esses irmãos. Ele tinha ouvido testemunhos à distância. Mas olha que palavras que Paulo escolhe dizer a respeito desses irmãos, que eram novos convertidos, que viviam no lugar imoral. Deixa eu te dizer um pouco da imoralidade romana. Não sei se você sabe disso. Na época do Império Romano, um costume que existia, e o Império Romano teve um grande exército, por isso que eles foram um grande império na história. Sabe o costume que os homens tinham, dos soldados romanos? Eles se tornavam homossexuais, tinham intimidade sexual um com o outro, para poder ficar um apaixonado no outro, e na hora da guerra, um proteger o outro. Isso acontecia. Aí imagina uma igreja que nasce no meio desse ambiente. Era um ambiente de Deus ou das trevas? O que você acha? Das trevas, né? Era uma igreja nova, estava começando num ambiente imoral. Mas olha só como é que Paulo diz sobre eles. Olha lá. Vamos ler juntos? Amém? Esse verso, para a gente encerrar. É o último verso que eu vou ler com você. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Aleluia! Será que Paulo estava vendo segundo a carne os irmãos ou segundo o Espírito? Segundo o Espírito. Por isso, meu irmão, não conheça a si mesmo segundo a carne, e não conheça os seus irmãos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora nós vamos fazer uma dinâmica muito simples para começar a praticar isso. Ninguém sozinho agora, tá bom? Você vai escolher uma pessoa próxima de você. Se você for casado, fala isso com seu cônjuge. E o que você vai dizer? Veja só, um vai falar, o outro vai ouvir. Depois inverte. Você vai falar palavras de bênção, de graça, dizendo que esse irmão é uma bênção de Deus, dizendo que esse irmão é perdoado, é amado pelo Senhor, é nova criatura. Amém? Diga aí para alguém perto de você. Mas fala, aí ele ouve, aí depois o que ouve fala, e você que falou, começa a ouvir. Amém? Pode começar, vamos lá, fala aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Às vezes acaba que a maioria é muito rápido, né? Olha pra cá. Por que você não começa a fazer isso de manhã? Sabe? Manda mensagem para algumas pessoas. Uma palavra de graça, de bênção, de favor. Declare uma palavra da parte de Deus. Amém? Lembra? Você tem o ministério da reconciliação. Foi dada a você a palavra da reconciliação. Então libera essa palavra, para que o amor de Cristo constranja, para que as pessoas se tornem uma nova criatura, para que as coisas velhas passem, e eles também se tornem ministros da reconciliação, e cada um de nós vamos conhecer uns aos outros, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, crendo na obra de Deus na vida deles. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Olha para cá por um instante. Eu quero fazer uma oração primeiro, antes da ceia, amém? É uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus, amém? Que eu tenho feito todas as vezes. Eu quero que todos repitam para que ninguém se constranja. Talvez você que está nos visitando nunca entregou a vida para Jesus, e aí você vai fazer agora. Olha para cá, não converse agora, por favor, presta atenção. Talvez você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus,
E talvez você estava afastado. Então repita logo após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Salvador, o único, verdadeiro Salvador, que me salva dos meus pecados, de graça, sem nenhum mérito meu. E eu creio que o Senhor fez isso por mim. E agora eu sou feito filho de Deus. Amém? Se você nunca entregou sua vida para Jesus, ou se você estava afastado, me procure depois do culto. Quero conversar com você, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos orar pelos elementos da ceia, né? Os batizantes vão tomar a ceia aqui pela primeira vez. Erga o pão para o alto, por favor. Amém? Repita logo após mim. Diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ao comer este pão, eu estou declarando que recebo a vida do próprio Deus, que me cura de toda doença, toda enfermidade, toda dor, porque Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Ao comer este pão, eu recebo paz, porque o castigo que eu merecia estava sobre o corpo dele, que hoje é o meu alimento, que traz paz à minha alma e cura o meu corpo. Amém. Amém? Coma do pão por um instante e agradeça ao Senhor pela cura, pela paz. Amém? Receba da vida do Senhor apenas o pão. Erga o cálice para o alto. Repita logo após mim. Diga assim: este cálice é a nova aliança, a aliança da graça, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que eu já fui lavado de todos os meus pecados, livrado de todas as minhas maldições. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que agora e todos os dias da minha vida eu tenho livre acesso a Deus. Eu posso me aproximar sem culpa, sem medo, porque o meu acesso é o sangue de Cristo, é o mérito de Cristo na cruz. Eu não mereço, mas o seu sangue me dá livre acesso. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que Ele tem aliança eterna, aliança sem fim, aliança da graça para sempre comigo, por causa da obra da cruz, obra perfeita e eterna do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Toma do cálice, agradeça pelo perdão dos seus pecados, pelo livre acesso, por essa boa notícia. Essa é a razão porque você deve conhecer a si mesmo pelo Espírito, não pela carne, e os seus irmãos também pelo Espírito. Amém? Obrigado, Senhor. Deixa eu orar por você, encerrando nossa reunião. Pai, em nome de Jesus, quero liberar a palavra de bênção, de graça, de favor e merecido sobre a vida dos teus filhos. Pai, que teu Santo Espírito, ó Deus, nos coloque nesse caminho, para não conhecermos a nós mesmos e nem os nossos irmãos segundo a carne, mas segundo o teu Espírito, liberando a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Declare a palavra de bênção para alguém perto de você. Obrigado por ter ficado até o final.